Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente bater um papo, falar sobre vestibular, com óbvio, né, destaque para a história, que é a minha disciplina. E nós hoje vamos resolver então a FUVEST. Eu já comentei em outros momentos com vocês, se você me acompanha sabe disso, que nós devemos dar uma olhada no mínimo aí as 3 últimas provas de cada vestibular que nós vamos fazer, certo? Então, hoje eu vou fazer da Unicamp, já fiz aqui algumas sobre o Enem, e então vamos fazer, hoje nós vamos resolver uma questão da FUVEST de 2018, realizada em 18, para o ingresso em 19. Então, hoje nós vamos resolver aqui, pela minha experiência aqui, dá para a gente resolver uma média de 3 questões por aula, e como eu sempre falo, gente, o importante, óbvio, eu sempre deixo a questão aí para você tentar resolvê-la antes do meu comentário, e você faz então esse exercício, se você está absorvendo, certo? O conhecimento aí que você está adquirindo, seja na escola, seja no cursinho, e depois você faz aquela checagem. Se você for aguardar meu comentário, eu sempre falo disso. É mais importante, pessoal, o comentário, analisando o porquê das outras alternativas estarem erradas, porque nós aproveitamos isso para fazer uma revisão, certo? Porque o cursinho é a revisão. Então, sempre eu vou retomar uma ideia que talvez você tenha aprendido lá no primeiro, segundo ano e rever aqui para firmar realmente, para ir para a prova bem convicto, certo? E fazer uma prova bem legal, ingressar naquele curso que você quer, naquela universidade legal. Sim? Então é isso. Nós vamos então para a primeira questão. Eu vou ler o enunciado. É uma questão, pessoal, interdisciplinar, certo? Ela tem assim uma cara que poderia, por exemplo, cair numa prova de geografia, podia cair numa prova de história. Então, ela foi colocada pelos examinadores da FUVEST como interdisciplinar. Então, como eu comentei, no começo de cada questão e depois de cada alternativa, eu vou deixar para você poder, se quiser, responder antes do meu comentário, tudo bem? E diz o seguinte, olha, o capitalismo neoliberal dos anos 80 caracterizou-se e vem as alternativas. Antes da gente começar a falar sobre a questão correta ou mesmo a errada, né, como sempre falo, nós vamos aproveitar para fazer a revisãozinha do conceito e assim por diante. Então, olha, quando aparece a palavra liberal, seja o liberalismo clássico lá do século XVIII ou o neoliberalismo, como pediu aqui, eu queria que você lembrasse do conceito liberal, certo? Então, quando você pensa no liberalismo, você tem que pensar na não intervenção do Estado sobre a economia. Quando eu vou introduzir esse curso, ainda lá no ensino médio, eu costumo falar o seguinte, olha, por exemplo, vamos sair de história, vamos pensar na nossa vida cotidiana. Vamos supor que eu perguntasse, por exemplo, para você, se seu pai ou seus pais são liberais ou não em relação a você. Seu pai, por exemplo, não fica te cobrando muito a escola, não fica te cobrando, por exemplo, olha que curso que você tem que fazer na universidade. Então, eu tenho certeza que você diria que seus pais são liberais, né? Ah, eles são liberais, professor. Ele não fica me cobrando aqui nota, eu vou fazer o curso que eu vou escolher, não que eles estão desejando. Então, pessoal, essa é a mesma perspectiva, a mesma ideia, certo? Concepção que você tem que levar para a economia, para política, quando se fala em liberalismo. A ideia de que a economia, pensando nesse caso, que foi a questão, a economia não vai ser controlada, certo? Pelo Estado. A ideia de livre concorrência, de livre mercado. Então, a partir dessa ideia, por isso que eu falei para vocês uma outra vez, muitos conceitos, eles funcionam como uma ferramenta que você vai sempre utilizar, independente da forma do questionamento,
Se você sabe desse conceito, você vai se sair bem. Então vamos ver as alternativas, que você vai ver o que eu estou comentando e como funciona na hora, né, do vamos ver, que é a hora do vestibular, que é a hora da prova. Tudo bem? Vamos lá então dar uma olhadinha. Veja então o que que dizia a alternativa A. Fala assim, olha, pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Pessoal, independente até aqui do conceito do liberalismo, certo? Você tem que pensar, olha, há uma certa contradição nessa frase, porque se é um país, como diz, desenvolvido, vai haver uma prevalência da agricultura e da pecuária? Provavelmente não, né? Então, é assim que você tem que raciocinar, certo? Aí, por exemplo, eu acho que é uma das alternativas que você descartaria com certa facilidade, tudo bem? Bom, a de amor, aliás, a de amor foi essa daí, né? A B agora fala assim, olha. Crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos, pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Então eu vou deixá-la para depois, certo? Vamos, por enquanto, eliminando. Vamos para C. Aqui eu queria dar uma paradinha, nós vamos discutir todas as alternativas, mas eu queria um esclarecimento. O que quer dizer essa fluidez dos capitais? É a possibilidade de, por exemplo, o investidor investir no Brasil e muito rapidamente tirar esse dinheiro do Brasil, enviar para outro país e assim por diante. Portanto, as comunicações, certo? O avanço das telecomunicações facilitou muito isso. A C fala adoção de uma política que restringe a fluidez de capital. Então veja, se está restringindo, alguém tem que restringir. Então seria, no caso, estados, governos, enfim. Então já tem aí uma interferência. Então já não cabe muito dentro daquele conceito da liberdade, não é isso? Que a gente estava brincando aí, que, por exemplo, seus pais podem te conceder e que a gente está transportando aqui para a economia, certo? E continuando, fala, distribui mais equitativamente a riqueza, uma distribuição da riqueza de forma mais equilibrada. O capitalismo, pessoal, o liberalismo, não preconiza isso, que a livre concorrência implica em que alguns podem se dar bem, outros podem se dar mal, não é verdade? Então, não é essa questão C, né, essa alternativa, melhor dizendo, C, está furada. Aí, continuando, deixa eu dar uma descida aqui para a gente ir para a alternativa D de doido, olha. Pelo fortalecimento do papel do Estado. Quer dizer, essa é uma daquelas, gente, que eu falo, de cara já descarta, né? Fortalecimento não, tá? A ideia da não intervenção, do não controle. Mas vamos ler por desencargo de consciência. Diz assim, nos direitos sociais, pela diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial. Aí, pessoal, bem, né, descartável aí esse final, não vale a pena nem grandes comentários, mas eu falo, fortalecimento, né, do papel do Estado, já abandona essa questão. Vamos para aí, formação de blocos econômicos. Veja, que sejam 2, 3 ou até mais países, mas a ideia de bloco há uma restrição, né? Mesmo não há uma ideia de todos podem, por exemplo, comercializar, certo? Há uma formação de um bloco. Então, pode até ter acontecido no neoliberalismo, coincidente, mas não é o que ele preconiza. Isso que tem que estar claro, certo? Então, um bloco já deixa um pouco descaracterizada a ideia de liberdade. E fala entre países periféricos, pior ainda, não é? Que impediram a livre circulação. Mais uma vez, olha, o conceito de liberalismo está furado aqui, então. Então, resumindo, pessoal, veja, por
eliminação, você já saberia então que a B de bola é a correta. Mas como eu falo, o que eu quero é discutir o conceito para ficar bem consolidado para você, certo? Quando você for fazer a prova, conseguir resolver de forma clara. Mas vamos retomar só, né, para finalizar. Veja, então houve um crescimento da concentração da riqueza, certo? Foi uma característica do neoliberalismo. Como eu disse, a ideia não é uma defesa do liberalismo, é uma ideia de equidade, como disse lá na alternativa C. Então, houve uma concentração da riqueza, certo? E em detrimento dos setores produtivos, porque cresceu muito, por exemplo, a importância da Bolsa de Valores, certo? Então, vamos supor, você tem uma grana aí, certo? Você tem, digamos aí, 200 mil reais, por exemplo. Então, em vez de você abrir um comércio, abrir uma lojinha, você faz o que com essa grana? Você vai lá e investe na Bolsa. O liberalismo, ou o neoliberalismo, vai preconizar, então tem as despesas de funcionário, de estabelecimento, coisa do tipo, por isso que fala, certo? É um crescimento da riqueza e das finanças em detrimento do setor produtivo. E a tendência à diminuição dos direitos sociais. A ideia de que você tem que correr atrás, né? O Estado não pode bancar, por isso o Estado vai sair de tudo. Então, portanto, também, né, desses chamados aí direitos sociais. Deu para pegar legal? Bom, espero que sim. Aqui eu queria só retomar pela última vez, nessa questão, a discussão sobre esses direitos sociais. Então, esses direitos sociais estão sempre associados às posturas mais à esquerda, à social-democracia, até mesmo às propostas socialistas. O liberalismo, então, não pode se aceitar essa questão dos direitos sociais. Tudo bem? E vamos continuar aí, então, a resolução, a FUVEST 2019. Aguarda aí, então, a próxima questão. Como sempre, vou deixar um pouco, né, no começo, para você tentar resolver sozinho, se assim preferir, tá? Se não, se você está ainda introduzindo seus estudos, nenhum problema de você ouvir o meu comentário primeiro, tá bom? Pessoal, agora a questão 80 aí de história, pelo menos do ponto de vista lá da FUVEST, realmente né? De história mesmo, vamos dizer, entre aspas, pura, é a questão 80 que diz assim, ó. Aqui a questão 80, como você já sabe, tanto o enunciado quanto as alternativas. Se você desejar fazê-la antes do meu comentário, fique à vontade. Tem um texto que diz assim: o Arco do Triunfo é um fragmento de muro que, embora isolado da muralha, tem a forma de uma porta de cidade. Os primeiros exemplos documentados são estruturas do século II a.C., mas os principais arcos do triunfo são os do Império, como os arcos de Tito, de Sétimo Severo ou de Constantino, todos no Fórum Romano e todos de grande beleza pela elegância de suas proporções. Bom, eu vou omitir aqui, pessoal, fonte, porque não é fundamental para a gente nesse momento, tudo bem? De ganhar tempo com coisas mais importantes para o momento. Então diz assim, olha, dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de suas construções. A relação entre o Arco do Triunfo e a história está baseada em... Pessoal, olha, antes de falar das alternativas, eu chamo sempre a atenção quando eu falo desse assunto, e de outros também, se você ouvir, né, outros vídeos meus, você vai ver que eu insisto sempre nisso, que as palavras em história, elas trazem informações preciosas, você tem que usá-las, certo? Tem a seu favor. Veja, Arco do Triunfo, veja, triunfo sugere, certo, uma competição, não é? No mínimo. Olha, o time X triunfou sobre o B, não é assim? Então, veja, a ideia de triunfo vem carregada já de uma informação
de uma ideia de uma questão militar, certo? Não sei se você concorda comigo, tá? Mas, ó, vamos às alternativas. A de amor, fala assim: no processo de formação da urbe urbana e edificações de estradas. E outra, olha, defensiva contra invasões de povos considerados bárbaros. Veja, se é defensiva, né? Então você percebe, como eu estava falando em outra ideia da contradição, que às vezes as frases, certo, carregam. Então não seria defensiva, está falando de um triunfo, certo? Sugere, não sei se você viu, se você depois você pode voltar lá no texto, ele fala que principalmente no Império, quer dizer, você saiu, né, no caso, na história romana, da República para o Império, certo? O texto te deu essa informação que era no Império. Então, quem está exercendo, certo, o Império não está numa postura defensiva, e sim ofensiva, tudo bem? Vamos para a alternativa B. Nas celebrações religiosas, Arco do Triunfo, certo? Aí que eu falo, se usar, né, das palavras, informações importantes para você responder a questão correta. E aí, continuando, fala das divindades romanas vinculadas aos ritos de fertilidade dos seus ancestrais etruscos. Pessoal, ritos de fertilidade, um arco do triunfo, não é? Não cabe. Vamos ver a C. Nas celebrações das vitórias militares. Opa, começou bem, não é? Arco do triunfo, ou seja, nós triunfamos, então, como diz o texto, vamos celebrar essa vitória militar que permitiram a expansão territorial, que o texto falou do imperialismo, né? E a consolidação territorial e estabelecimento do sistema escravista. O sistema escravista veio de lambuja aí, mas é verdade, quando você expande, certo? Aumenta, você vai escravizando os povos que você vai conquistando. Isso é uma questão muito recorrente quando se fala da história romana, certo? Você expande, escraviza, como disse, os conquistados. Vamos ver a D de dado. Na edificação de monumentos comemorativos às memórias das lutas dos plebeus e no alargamento da cidadania romana. Bom, aí você vai ponderar. Se você já estudou um pouquinho, melhor ainda. A história de Roma, patrícios e plebeus, certo? Os patrícios eram aqueles cidadãos que tinham todos os poderes e os plebeus aqueles, né, menos importantes dentro da hierarquia da sociedade, que eram pequenos proprietários às vezes, enfim, homens livres, mas que não tinham muitos direitos. Até houve, certo, a luta dos plebeus por esses direitos. Mas, pessoal, é aí que eu falo, não sou meio esquisito, quer dizer, erguer uma memória das lutas dos plebeus. Geralmente quem ergue os edifícios, quem vai celebrar a conquista é a classe dominante, né? No caso ali de Roma seria talvez dos patrícios, mas plebeus torna a questão, eu acredito, né, para você aí que está, não sei se você já tentou resolvê-la, como eu disse, mas enfim, né, essa questão a alternativa está furada, certo? Vamos para E de elefante. Nos registros das perseguições ao cristianismo. Então, mais uma vez, essa questão religiosa, certo? E destruição de suas edificações monásticas. Não há uma destruição, certo? Fala da construção dos arcos do triunfo. Portanto, então, furada, alternativa E. O que sobrou? A C, celebração das vitórias militares romanas que permitiram a expansão territorial, a consolidação territorial e o estabelecimento do sistema escravista. Correto? Vamos para a próxima, então? Pessoal, a questão 81 diz assim, olha... Aqui, mais uma vez, você pode parar e ler com mais calma, sem ouvir o meu comentário, mas fique atento a isso.
os textos longos, que às vezes os alunos não gostam muito, eles são interessantes porque eles dão pistas preciosas para a resolução da alternativa. Então, você não deve se lamentar quando vê um texto grande. Você deve usá-lo ao seu favor. Aqui, mais uma vez, comentando, estão todas as alternativas. Caso você queira fazer um autoconhecimento, certo? Se testar, você tenta resolver, é um conselho que eu dou, tente resolver as questões antes do meu comentário, porque a tendência é de você achar e concordar comigo, não é? Então, tente fazer antes do meu comentário. Os comentadores do texto sagrado reconhecem a submissão da mulher ao homem como um dos momentos da divisão hierárquica que regula as relações entre Deus, Cristo e a humanidade, encontrando ainda a origem e o fundamento divino daquela submissão da cena primária da criação de Adão e Eva, e no seu destino antes e depois da queda. Então, pessoal, veja, esse texto ele dá também informações importantes. Eu destacaria justamente esses últimos, essas últimas frases que diz assim, olha, encontrando o fundamento divino daquela submissão na cena primária, ou seja, na ideia da criação, certo? Porque, segundo a Bíblia, Deus fez o homem, certo? E depois da costela do Adão fez a Eva. Então aí há uma ideia de submissão, certo? Mas vamos voltar. O excerto refere-se à apreensão de determinadas passagens bíblicas pela cristandade medieval, especificamente em relação à condição das mulheres na sociedade feudal. Pessoal, há de amor. As mulheres originárias da nobreza podiam ingressar nos conventos e ministrar os sacramentos. Pessoal, se você sabe minimamente sobre a questão, sobre a religiosidade católica, você sabe que não podem, como diz aí, ministrar sacramento. Isso é exclusivo dos padres. Por exemplo, um casamento. Você já viu na Igreja Católica algum sacramento, um casamento, no caso, realizado por uma mulher? Não, são os padres, certo? E aí continua a alternativa falando como os homens da mesma condição social, mas, como eu disse, está furada já em função dessa questão do sacramento. Vamos ver a B. A culpabilização das mulheres pela expulsão do paraíso terrestre servia de justificativa para sua subordinação social aos homens. Olha, parece coerente, certo? Porque, segundo a Bíblia, que é a questão aqui, foi o fato da Eva ter comido a maçã, o fruto proibido, que levou o homem a ser expulso do paraíso, certo? Então, parece coerente. Vamos ver se é mesmo? Vamos ver a C. A C fala assim, olha, as mulheres medievais eram impedidas do exercício das atividades políticas, ao contrário do que acontecera no mundo greco-romano. Então aí, veja, é uma questão sobre a Idade Média, mas para você responder e, por exemplo, descartar essa alternativa, era que não era o contrário. Tá? Na Grécia também as mulheres não tinham direitos. Por exemplo, as mulheres não votavam, certo? Isso é uma questão muito... Sempre eu falo aqui dessa questão, certo? Da democracia grega, que excluía estrangeiros, mulheres, escravos. Então as mulheres na antiguidade greco-romana também não tinham direitos, por outras razões, certo? Mas então aí não há uma contradição. A mulher continuou na ideia da submissão, aí, como disse a alternativa. Aqui, mais uma vez, pedi uma licença para fazer um comentário sobre o que eu acabei de falar, sobre o fato de até muitos homens
não saberem ler. Um dos grandes exemplos é o Carlos Magno. Ele sabia falar latim e grego, mas ele não sabia escrever. Então, estava muito ligado aos membros do clero, homens ligados ao clero. Veja, AD, as mulheres medievais eram iletradas e tinham o acesso à cultura e às artes proibido, devido à sua condição social e natural. Veja, está falando que era uma condição natural. Não era natural, era cultural, certo? Se estão usando o texto bíblico como, certo, a explicação pela exclusão das mulheres, então não é natural, é cultural. Então não podemos aceitá-la, certo? E a submissão das mulheres medievais aos homens esteve desvinculada das normatizações acerca da sexualidade. Então também está furado, né? Porque essa submissão vai estar, como diz aí, vinculada e não desvinculada da normatização. Então, a alternativa realmente correta era a alternativa B de bola, né? Vou ler de novo só para desencargo de consciência aqui, né? Eu queria só chamar um pouquinho a sua atenção, antes da gente ir para a alternativa correta, que a submissão das mulheres passou pela antiguidade, Idade Média, moderna. Então, quando se fala em direitos das mulheres, é muito associada à história mais contemporânea, dos anos 60 para cá. Então, essa também é uma referência importante que você deve ter. Olha, a culpabilização das mulheres pela expulsão do paraíso, ou seja, a mulher é a culpada, servia de justificativa para a subordinação social aos homens, beleza? E aí você quiser, você volta ao texto e naquela passagem que eu falei para vocês, tá? Encontrando ainda a origem e o fundamento divino daquela submissão na cena primária da criação Adão e Eva. Tudo bem? Pessoal, como eu tinha comentado, aqui pela minha experiência, eu costumo fazer os vídeos entre meia hora, 40 minutos no máximo, para a gente poder distribuir melhor e comentar. E você tem o acesso, você quiser continuar seus estudos, se estiver com tempo, procura outros vídeos, né? Nós temos vários temas aí, você procura aí no meu canal, você vai encontrar vários temas e continua seus estudos. Mas eu falo, eu não estou muito preocupado com o tempo, estou preocupado mesmo com o conteúdo e também não ficar chovendo no molhado, né? E aí a gente já esgota, já passa para outra, mas ao mesmo tempo com calma, certo? Não temos aquela obrigação, vamos responder 10 ao mesmo tempo, certo? Enfim, então você, como disse, tem essa liberdade aí de organizar seus estudos, né? À medida que você tem ou não essa disponibilidade. É só procurar, como disse, um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Nós vamos continuar, né? Existem outras questões aí, vai até a 90. Eu vou fazer o outro vídeo, não sei em que momento você vai assistir esse, talvez já todos estejam disponibilizados. E aí você me procura aí nos canais, tudo bem? Se você gostou, dá um like, compartilha, isso sempre ajuda a gente a manter aí o canal, certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar nesse quadro de hoje, mas como eu disse, vamos prosseguir a correção da FUVEST e de outros vestibulares, certo? Tem do Enem, tem da FUVEST, tem da PUC, tem da Unesp, da Unicamp. A gente vai tentar aí cobrir todos os vestibulares, certo? E as universidades federais dos diversos estados do Brasil. Sempre lembrando que quando você estuda para um vestibular, mesmo que seja específico, você está estudando para todos, certo? Os temas do ensino médio podem cair em qualquer vestibular, não tem essa de, essa cai na FUVEST, essa cai na Universidade Federal do Rio, essa só cai em Pernambuco, não. Os temas são sempre dentro do Brasil, certo?
são sempre pertinentes. Se você não vai perder nada estudando, seja lá qual tema for, certo? Dizer, não, tá, isso só cai em tal prova. Não, isso é besteira.